Bom dia a todos. Como já fui apresentado, sou o delegado de Polícia Federal Alan Dias. Estou atualmente na chefia da Divisão de Repressão a Crimes Fazendários. Uma das nossas atividades é justamente fomentar a repressão ao contrabando. Como eu sou lotado no órgão central, nós não executamos a atividade de polícia judiciária propriamente dita. Nossa atividade é de treinamento, capacitação, doutrina, para que as unidades que trabalham na Polícia Judiciária, ou seja, as superintendências regionais e as delegacias descentralizadas, elas possam exercer o papel de Polícia Judiciária de forma coordenada, certo? De forma manualizada. Eu trouxe aqui uma noção do que é o contrabando para a Polícia Federal. E também, como me foi passado, quais as atividades desempenhadas pela Polícia Federal para melhorar, para otimizar esse combate ao contrabando, pela característica de ser um crime extremamente nefasto. Nefasto ao ponto do Constituinte originário ter colocado expressamente como atribuição na Constituição Federal do crime de contrabando a ser desempenhada essa repressão pela Polícia Federal. Inicialmente, para ter uma ideia de qual é a carga de inquéritos da divisão que eu chefio, nós temos os números aí da Polícia Federal. Então, cerca de metade dos inquéritos são distribuídos para as delegacias de repressão a crimes fazendários. E desses quase 50% dos inquéritos, cerca de 30% tratam de contrabando ou descaminho. Então, a gente vê que o volume de delito nessa seara é gigantesco em todo o território nacional. O que seria o contrabando, na visão da Polícia Federal e fazendo uma análise legislativa? O contrabando consiste na circulação em território nacional de mercadoria proibida absolutamente ou mercadoria proibida de forma restrita. A própria definição do tipo penal de contrabando, a gente vai visualizar essa distinção. O que é a mercadoria proibida absolutamente? É aquela mercadoria que não pode ser produzida, que não pode ser comercializada. Exemplo, um produto falsificado. O que é a mercadoria restrita? É aquela mercadoria em que pese haver circulação dela lícita, haver uma produção lícita, ou seja, haver mercância lícita, ela tem um controle, ela tem um registro, ela tem uma análise por parte do órgão competente. Então, tanto a mercadoria proibida de forma expressa e que não há comercialização, como a mercadoria proibida de forma relativa, que a gente chama de mercadoria restrita, são objeto de contrabando. Exemplo de mercadoria restrita, o cigarro. O cigarro em que pese haver restrição, controle do órgão competente, nós temos a produção e a comercialização. O ingresso desse cigarro em território nacional, sem autorização do órgão competente, vai incidir no crime de contrabando. Então, novamente, recapitulando, quando se fala em mercadoria proibida no contrabando, temos que ter em mente a existência de dois tipos de mercadoria, a proibida absolutamente e a proibida relativamente. As duas vão gerar danos nefastos ao ordenamento jurídico brasileiro e a todos os bens jurídicos tutelados pelo contrabando. Ok? O que é que eu quero dizer com isso? É que a incidência penal, no caso de mercadoria proibida, de forma absoluta, é no caput do artigo 334-A. Já no que tange a mercadoria proibida, que tem restrição, vai incidir no 334, inciso 2. Isso é bastante importante para termos estatísticos. Porque se eu pego uma mercadoria que é proibida absolutamente, eu vou ter registros no banco de dados do que entrou no território nacional e sequer pode ser comercializado. Já se é de uso restrito, eu sei que entrou no território nacional uma mercadoria que é proibida relativamente, pode ser comercializada, mas o Brasil, através dos seus órgãos competentes, não permite essa internação. Eu trouxe o artigo de lei aqui, sendo bem breve, para apontar um avanço legislativo. O que foi que ocorreu? Em 2014, houve a cisão do descaminho e do contrabando. Quando se trata da atividade comercial ou industrial relativa ao contrabando e descaminho, nós temos vários verbos que norteiam essa atividade, que é o vender, expor à venda, tem depósito, utilizar, receber, adquirir ou trocar. Então, se
a mercadoria proibida, relativamente ou absolutamente, ela for objeto de atividade comercial ou industrial, em um desses verbos, vai incidir no crime de contrabando. Qual é a importância disso? Reparem que hoje não é mais necessária a comprovação da transnacionalidade, ou seja, para o contrabando, não é mais preciso que se comprove a importação fraudulenta e a introdução clandestina da mercadoria. Porque o legislador ele retirou do tipo penal ou importação clandestina e introdução fraudulenta, prevista para o descaminho. Quando os dois tipos penais eram unidos no mesmo tipo, a gente tinha a necessidade dessa comprovação de transnacionalidade. Hoje, a legislação penal exige unicamente para atividade comercial e industrial com mercadoria proibida, que ela seja proibida. A gente tem uma participação gigantesca na atuação da repressão de contrabando, assim como outras agências, né? PRF, Receita Federal e etc. A restrição e a proibição, ela é sempre regulada pelo órgão competente. A Receita Federal é o órgão mor no território nacional para dizer o que é restrito, dizer o que é proibido. Mas isso não exclui a atividade de outras agências, como a Anvisa, a exemplo do canabidiol, como a Anatel, a exemplo dos bloqueadores de celular utilizados muitas vezes para roubo de cargas, para bloquear o aparato de sistema de segurança das empresas de transportadoras de cargas. A gente tem a ANP, Agência Nacional de Petróleo, para regular essa importação e exportação dos derivados do petróleo. O Banco Central, no que tange ao ouro como ativo financeiro. E a ANM, no que tange, por exemplo, a diamantes e outras pedras preciosas na espécie bruta. A gente tem o contrabando aqui, esse slide é muito importante para sacramentar que o contrabando ele é praticado por 3 vias, terrestre, fluvial e marítima. Marítima, entenda aí também a lacustre. O que é observado na Polícia Federal? O maior volume de contrabando, até por conta da dimensão da nossa fronteira, é feito por via terrestre. A grande dificuldade da fiscalização e repressão no que tange à polícia judiciária decorre da falta de efetivo policial. Nós temos aproximadamente 10 mil policiais e, a título de exemplo, a Guarda de Finanza, que é uma polícia federal italiana, que cuida especificamente de lavagem de dinheiro e trabalho de fiscalização em fronteira, ela tem 33 mil para fazer a fiscalização e repressão no território da Itália, que é infinitamente inferior em dimensões territoriais ao nosso. Então, contrabando via terrestre, a gente tem volume. No contrabando via aérea, nós não temos um volume tão acentuado, mas nós temos valor agregado da mercadoria. No contrabando marítimo, nós temos também volume, mas como há uma fiscalização mais asseverada nos portos, pela presença da própria Polícia Federal e a Receita Federal, a expertise nesse tipo de contrabando ela é menos rebuscada do que no que tange ao por via terrestre. Trouxe esses 2 slides aí para tratar da parceria que é constante e eterna da Polícia Federal com outras instituições. Nós temos parceria com a PRF, parceria com a Receita Federal, parceria com a BIM, com a Força Aérea Brasileira, porque o trabalho integrado, o trabalho em conjunto é necessário e sem ele nós seremos vencidos pelos organismos criminosos. O contrabando também, é bom que se fale, ele é residual. O que quer dizer contrabando como atividade residual? O contrabando só vai tipificar uma determinada conduta quando uma lei especial não disser que aquela mercadoria proibida é crime específico da lei. Exemplo, drogas. É uma mercadoria proibida, tipificado na Lei 11.343, que é a Lei de Drogas. Exemplo, adentrar no território nacional ou sair dele com animal silvestre. Nós temos a Lei de Crimes Ambientais. Então, o contrabando ele abarca todo tipo de mercadoria proibida em que uma legislação específica e especial não ataca. Esse slide ele vem a trazer aqui a grande preocupação da Polícia Federal com o contrabando, porque ele é um crime extremamente nefasto, ao ponto de, se for feita uma análise
pormenorizada, um estudo sociológico, ele é equiparado a um crime hediondo, apesar de não constar na lei de crimes hediondos. Vejamos por quê. Não existe contrabando sem uma gama de crimes permeando a atividade do contrabando. Nós vamos ter homicídios, nós vamos ter latrocínios, notadamente para subtração de veículo automotor, que vai ser empregado na prática do contrabando. Mais de 90% dos veículos que são utilizados para contrabandear cigarro são objetos de roubo ou latrocínio. Nós vamos ter corrupção de agentes públicos, nós vamos ter problemas de crimes contra a ordem tributária, ou seja, a Lei 8137, ela é malferida constantemente por conta do contrabando. Bens jurídicos tutelados, a par de defender um combate brutal ao contrabando, a gente tem aqui os 3 maiores bens jurídicos tutelados da norma penal. Nós temos o malferimento da fazenda pública, ou seja, o erário sangra com a prática do contrabando. Nós temos que a indústria nacional ela é fortemente atacada no que tange a livre iniciativa e livre concorrência. Concorrer com um indivíduo que não paga tributo e ainda com mercadorias proibidas é desumano. E o terceiro ponto é a própria saúde pública. Quem compra um tênis falsificado mal sabe o dano que está causando a si mesmo e, logicamente, isso vai ter um efeito na própria administração pública, porque o Sistema Único de Saúde é que vai terminar, em última análise, cuidando do tratamento da saúde. Quando a gente trata da investigação policial de contrabando, nós temos o norte em 3 atuações: na mercadoria, no documento e na análise das pessoas. Toda investigação, toda atividade desenvolvida no inquérito policial, no que tange ao contrabando, ela tem como norte a análise das mercadorias, ou seja, de onde vieram as mercadorias, quem é o produtor, qual o país de origem. É feita análise documental para saber como essa mercadoria foi registrada. E isso vai embasar um exame pericial, que tecnicamente é chamado de laudo merceológico. Posteriormente é feita a análise das pessoas, não que a polícia investigue pessoas, nós investigamos fatos. Mas quando a pessoa se insere no fato delituoso, ou seja, uma pessoa em torno do fato, é necessária uma análise patrimonial, inclusive, do indivíduo. Repressão e combate. Tive que ser um pouco acelerado, porque eu fiz a apresentação para uns 20, 30 minutos, mas vamos lá, faltam 2 slides. Qual é a vertente da Polícia Federal atualmente na repressão ao contrabando? Primeiramente, nós temos uma atuação ostensiva nos portos, aeroportos e pontos de fronteiras alfandegados. Essa não é a maior repressão à atividade de contrabando. Por quê? Ela vai gerar flagrantes pontuais. Então, é uma repressão apenas para mostrar a nossa ostensividade, para mostrar ao crime que o Estado policial está presente, está com os olhos voltados à fiscalização. E, notadamente, fiscalização que vai redundar numa repressão penal. O maior, a válvula, né, maior, o motor maior da Polícia Federal são as operações especiais de polícia judiciária. Para que serve uma operação especial de polícia judiciária? Serve para desarticular grupo criminoso organizado. Vivemos hoje no Brasil um domínio completo de facções criminosas que atuam em diversas searas. A seara do contrabando, a seara do tráfico de drogas, a seara do tráfico de armas, e tudo isso com uma lavagem de dinheiro eficiente, que precisa também ser combatida de forma eficiente. Nessas operações especiais, nós utilizamos técnicas especiais de investigação, ou seja, são meios de obtenção de prova sofisticados, presentes em que regramentos legais? Lei 12.850, que trata de organizações criminosas. Temos ação controlada, infiltração, captação de sinais ópticos, eletromagnéticos e acústicos. Temos cooperação interagências permitidos pela lei, lei de interceptação telefônica, lei de afastamento de sigilo bancário e fiscal. Todas essas técnicas de investigação, elas são utilizadas nessas operações especiais. Foge do normal, do convencional, que é a intimação para oitiva pelo delegado, que é a vigilância, mas sem excluir essas técnicas tradicionais. Para isso, a gente precisa de recursos humanos e materiais especializados. Não é qualquer policial que vai trabalhar na lavagem de dinheiro. Precisamos treinar e capacitar esses policiais. E ter também à disposição
recursos materiais, equipamentos que permitam combater o crime de forma eficiente. E o objetivo, descapitalizar, retirar o proveito criminoso e prender os indivíduos. Eu digo até que prender é um efeito secundário. O efeito primário é a descapitalização da organização criminosa. Por fim, só tomando mais 2 minutos, queria falar do projeto Prometeus. Esse projeto ele é de suma importância para a Polícia Federal e creio que para a sociedade. Como funciona? Antes recebíamos diversas notícias crimes. A título de exemplo do contrabando, 10 maços de cigarro apreendidos no comércio tal. Fazia um flagrante, encerrava o flagrante. Notícia crime de um pequeno caminhão transportando 1000 caixas de cigarro. Flagrante, encerrava o delito. Hoje, nós estamos trabalhando com um banco de dados que atua na inteligência. Como funciona? Recebemos uma gama de notícias crimes, fazemos a inclusão nos nossos sistemas policiais e, posteriormente, agentes treinados passam a atuar no sistema Prometeus. E aí fazem um cruzamento de dados e, a partir daí, nós identificamos organizações criminosas. E não só aquele indivíduo que está na ponta do iceberg. Então, com a instauração do inquérito para atuar contra a organização criminosa, nós evitamos a multiplicidade de inquéritos que vão desgastar a própria polícia, o judiciário e o Ministério Público, que não tem capacidade operativa. Se eu instaurar 1000 inquéritos por contrabando, serão 8 mil, pelo menos 8 mil oitivas perante o juiz, porque cada indivíduo tem direito a nominar 8 testemunhas. Ou seja, a gente deixa de operacionalizar o próprio processo penal. Então, com essa análise de inteligência, nós estamos identificando organizações criminosas, concentrando o esforço investigativo e otimizando os recursos materiais e humanos, instaurando inquéritos pontuais para atacar a organização criminosa no seu seio e não na ponta do iceberg. Obrigado. Desculpem pelo excesso.